TNF, eu sou aluna de Engenharia Civil do segundo período da Unisalles. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre a condução térmica, que vai ser elaborada em uma maquete que foi pedida pela professora Clarice e o professor Alex. Eu vou estar explicando para vocês, resumidamente, o que seria uma condução térmica. A condução térmica é uma das três formas que propagam o calor. Quais seriam essas três formas? Convecção, radiação e condução. O calor é uma energia que pode ser transmitida de um ponto para o outro entre dois corpos, devido à diferença de temperatura entre eles. Na nossa maquete, a Clarissa, ela pediu que a gente escolhesse dois cômodos da nossa casa. No caso, eu escolhi a sala e o meu quarto. E aí, ela pediu que ela sorteou na aula como seria o material. O meu material é a cerâmica branca. Eu escolhi uma cerâmica branca. E aí eu cortei ela para que desse dentro da minha maquete para dividir esses dois cômodos, o quarto e a sala. E aí, qual dos cômodos que eu escolhi para fazer a transferência de calor? Eu escolhi o quarto. O material que eu usei para fazer a transferência de calor vai ser a lâmpada incandescente. Fiz uma extensão, um bocal e coloquei a lâmpada incandescente para a gente estar fazendo essa transferência de calor. Na maquete, na parte da Clarice, ela escolheu um pouco mais de estética, né? Pra gente estar escolhendo esses dois cômodos, tá criando uma maquete. E o Alex foi pedido mais pra gente estar fazendo esse fluxo de calor, né? Pra gente estar medindo a temperatura, pra gente estar fazendo um cálculo, saber o resultado desse fluxo de calor. E aí, mais pra frente, eu vou estar apresentando a maquete pra vocês. E vou estar apresentando o cálculo, tudo. O cálculo vai ser vou colocar no trabalho escrito, mas a maquete, como eu vou estar medindo essa temperatura, tudo eu vou estar mostrando pra vocês na maquete, beleza? Maquete que a professora Clarissa pediu, representando os dois cômodos da minha casa, a sala e o quarto. O telhado. Essa é a minha maquete. Ela foi feita com caixa de verdura. Do lado de fora na maquete eu forrei um tecido para estar evitando a perda do calor. Dentro da maquete, na parte do chão, eu forrei com TNT também para estar evitando a perda de calor. Na parte do quarto, como foi pedido pela professora Clarice, para representar a parede foi a cerâmica, né, pigmentada branca, como vocês podem estar vendo. O material pedido pelo professor Alex do fluxo de calor, eu escolhi a lâmpada incandescente para a gente estar fazendo esse experimento. A minha maquete ela é 1x50. Em cada cômodo ela deu 2,6 de cada cômodo, né? Como vocês podem estar vendo. E agora eu vou estar mostrando para vocês a minha maquete com o teto. Como foi pedido pelo Alex, né? O meu teto, ele foi de fundo de guarda-roupa, né? Aquele fundo de guarda-roupa. E vou estar mostrando para vocês agora a gente medindo a temperatura. Agora, os dois materiais que foram pedidos pra gente estar medindo essa temperatura foram os termômetros. Eu vou estar ligando aqui pra gente saber qual vai ser a temperatura do lado que tem a lâmpada incandescente e do lado que não tem. Como vocês podem ver, o lado que estava a lâmpada incandescente deu 37,8 e o lado que não estava a lâmpada deu 36,7. E aí a gente pode estar vendo a diferença, né, que a gente tem quando tem um fluxo de calor e quando não tem. Para finalizar, para corrigir um erro, no termômetro que não tinha o fluxo de calor, deu 33,7, não 36, tá bom? Aí deu 33,7
o termômetro que não tinha o fluxo de calor. E com valor de coeficiente de película equivalendo a 0,16, pois com o valor que ela escolheu foi 0,56 e o meu foi 0,9, a média aritmétrica deu 0,16 como resultado final. A cerâmica que a Dani-Fio utilizou, ela era de uma coloração branca e uma cerâmica esmaltada. A cerâmica dela tem 5 mm de espessura, 32 cm de largura e 28 cm de comprimento. Aí ela utilizou os valores de largura e comprimento para encontrar a área da cerâmica. Aí ela encontrou o valor de 0,896 metros quadrados, porém ela arredondou para 0,08. Com isso, ela multiplicou o valor da área vezes o do coeficiente vezes o da temperatura, a variação de temperatura, e dividiu pela espessura. Aí o valor de isolamento final da cerâmica dela foi de 10,49 kcal por hora. Ou seja, a cada hora a cerâmica dela ia transferir 10,49 kcal para o outro lado, onde não tinha sofrido nenhuma transferência de calor, não tinha nenhuma fonte de calor por lá. Com isso, ela foi calcular a lei de Stephan-Boltzmann para obter o valor de irradiação. Aí ela utilizou 0,9 como valor de fator forma, porque a coloração branca apresenta o valor de 0,9. Com isso, ela também multiplicou os resultados e transformou os valores da temperatura que ela tinha encontrado em Celsius, que era 37,8 graus Celsius e 33,7 graus Celsius, em Kelvin. Ela multiplicou e encontrou como valor final 1,696 kcal por hora, que agora eu, Débora, escolhi uma cerâmica marrom, uma imitação de madeira, ela com a coloração bem escura. A cerâmica ela é antiaderente e possui 7 mm de espessura, 25,8 cm de largura e 32,5 cm de comprimento. Aí, multiplicando para me encontrar a área, eu encontrei 0,8.385 metros quadrados. Aí os valores de temperaturas que eu encontrei foi de 41,3 graus Celsius e 19 graus Celsius. Ao multiplicar com o coeficiente pela área e a variação de temperatura e divididos pelo valor da espessura, eu obtive o valor de 42,73 kcal por hora. Ou seja, a minha cerâmica com a coloração marrom estava transferindo 42,73 kcal para o outro lado, onde não tinha fonte de calor, por hora. Porém, esse valor que eu encontrei de 19 graus Celsius foi o valor da temperatura ambiente, porque na cerâmica estava dando erro, no termômetro estava dando erro para esse valor na cerâmica. Também eu realizei para realizar os valores de irradiação, eu utilizei a temperatura, eu transformei a temperatura em Kelvin e pela lei de Stephan-Boltzmann, eu coloquei o valor de 4,88 vezes 10 menos 8, né? E como era uma cerâmica escura e ela era paralela à parede, eu utilizei o valor 1 como fator forma. Com isso, eu encontrei como resultado final 0,00095 kcal por hora. Ou seja, eu encontrei 9,5 vezes 10 a menos 4 kcal de irradiação enviadas por hora a outro ambiente. Agora eu, Débora, escolhi uma cerâmica marrom, uma imitação de madeira, ela com a coloração bem escura. A cerâmica ela é antiaderente e possui 7 mm de espessura, 25,8